Hoje eu vim até a Água Academia para fiscalizar, junto com o Gustavo Borges, a metodologia dele aplicada aqui na Água pelo Milton, pelo Miltinho, pelo Milton, que coordena a área de natação aqui da Água. Por quê? Ele já falou aqui, mostrou a área da piscina e a estrutura que a Água tem. E hoje eles têm a metodologia de ensino na área de natação do Gustavo Borges, campeão olímpico, dispensa apresentações, ele que nos deu muitas alegrias, né, com as medalhas todas que ele trouxe aí em várias Olimpíadas. E agora você distribui aí o seu método nas academias do Brasil inteiro, né? Quando você começou com quando você sentiu essa necessidade de aplicar, de criar um método e vender isso? Ela veio de uma necessidade que a gente tinha dentro de uma unidade que a gente construiu, que a gente montou lá em Curitiba. Eu sou sócio de algumas academias e a hora que a gente construiu uma academia que tinha natação, que ia ter uma pressão muito grande das pessoas que iam vir como clientes para ter uma forma de aprender a nadar e tudo mais, eu acabei sentindo essa necessidade e a gente fez uma formatação de um método. E de lá para cá, isso foi 2002, né? Até 2005 a gente utilizou isso mais internamente, desenvolvendo, melhorando e trabalhando essa sistematização. A partir de 2005 a gente chegou à conclusão que a gente poderia oferecer isso para outros clientes, outras pessoas que também tinham interesse dentro da parte aquática. Então o nosso foco sempre foi no aprendizado das crianças, dos jovens, também na capacitação dos profissionais e resolvendo a vida do gestor. Então o gestor, o proprietário da academia, ele tem uma necessidade que é um pouco diferente da do professor, que é um pouco diferente da do aluno. O gestor ele quer pôr o aluno para dentro da academia e quer que ele aprenda de forma correta. O profissional ele tem que organizar suas aulas, trabalhar com uma metodologia que seja adequada para que o aluno aprenda a nadar da forma correta. E as mães querem saber se isso funciona ou não. Então você acaba tendo uma gestão disso tudo que é interessante e a gente trabalha desde a organização do processo em si, a capacitação dos nossos profissionais que estão envolvidos com o método. A gente tem uma rede de troca de informação muito grande, que hoje a gente está com mais de 230 credenciados que trabalham com a metodologia. E a hora que você tem tanta informação desse jeito, você acaba aprendendo muito e depois transferindo esse conhecimento de volta para as unidades. E fazendo um atendimento que é o grande guarda-chuva disso, com ações de marketing, ações de vendas, ações pedagógicas. Então, quando a gente trabalha dessa forma toda, o grande vencedor é o aluno que aprende a nadar direito. Agora, você trabalha já há quanto tempo com a natação, Milton? Eu já trabalho com natação há 18 anos. E aí, como você vê essa entrada da metodologia do Gustavo Borges aqui na Água? Como você recebeu isso? E se dá para fazer um comparativo das formas tradicionais de se aplicar a natação nas academias? Veja bem, a gente tinha um método muito, vamos dizer, primata. Aquela coisa, o sistema de ensino que ele aplicou, né, que ele montou, foi muito bem elaborado, porque você tem que dar um segmento. Todos os profissionais aqui, inclusive na Baixada, que são credenciados, trabalham igual, né? Todos têm o mesmo jeito de trabalhar da metodologia. Então deu uma credibilidade muito grande. O próprio nome dele que vem atrelar, né, uma coisa que nós estávamos conversando, né? Mas as crianças hoje não conhecem o Gustavo, não conhecem. Quem que conhece o Gustavo? São as mães, os pais dela de trás. Então isso é que vem alavancar também, né, a confiança, né? E aí passa a ser o quê? Você utilizando a metodologia, né? Dando uma boa qualidade de ensino, os pais adoram, porque ver o filho nadando, como eu tive um relato de uma mãe, que numa grande academia, eu não vou citar o nome, a filha já estava há 1 ano e não conseguia aprender, veio para cá com a gente, em 3 meses de metodologia já saiu nadando. Quer dizer, isso para nós é gratificante, né? E o controle de vocês também fica, quando há padronização também é melhor, né? Vocês têm, e como funciona o controle de vocês nas academias? A gente tem uma padronização do trabalho, mas totalmente voltada para a criatividade dos profissionais que utilizam o método. A gente sistematizou um processo, só que nenhum processo, nenhuma padronização ensina ninguém a fazer nada. Quem ensina, quem educa são os profissionais, são os professores, educadores que estão por trás disso tudo. Então a gente tem um primeiro incentivo para que, numa linha de raciocínio lógico,
e o crescimento profissional dos professores e o desenvolvimento do aluno, a gente possa ensinar a natação de uma forma divertida, feliz. Mas quem faz isso são os próprios profissionais das unidades. E a gente, não diria controle, mas a gente tem uma ajuda junto às unidades, que é um assessor que é responsável por aquela unidade. Então a gente faz um trabalho muito em conjunto com as unidades, clientes nossas, para que a gente troque informação, a gente cresça a partir de informações que são relevantes para cada uma dessas pessoas, e a gente faz visitas que podem surtir efeitos tanto de um crescimento desses profissionais dentro da unidade, de alguma questão mais de processo, quanto a identificação de um trabalho que seja necessidade de uma capacitação profissional. O importante é a gente identificar dentro das unidades que são clientes da metodologia qual que é a necessidade, o que o Milton precisa que a gente possa ajudar a resolver. E a hora que a gente identifica isso, a gente entrega a necessidade, a gente está fazendo o nosso trabalho. Agora, como você vê a natação hoje no Brasil? Porque quando a gente acabou de assistir às Olimpíadas, né? Eu queria saber de você o que você achou, como foi a campanha do Brasil nessas Olimpíadas, mas quando a gente vê, há um discurso meio que unânime que o Brasil não dá estrutura para os atletas, que os atletas têm que sair daqui para treinar em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Como você vê hoje? Isso é verdadeiro mesmo? Assim, a gente ainda está muito atrasado? Vamos falar dos Estados Unidos, que hoje Estados Unidos e China tem uma campanha incrível, né, assim, na natação. A gente está muito atrasado mesmo? Em termos de apoio financeiro para os atletas, o nadador brasileiro ele vai conseguir apoio aqui no Brasil, não vai ser nos Estados Unidos. Isso já na década de 80, 90. Sim, mas o atleta que está lá, ele tem um upgrade, assim, os patrocinadores se interessam mais para os atletas que saem daqui? Não necessariamente. Então, por partes aqui. A questão financeira, quem apoia o atleta brasileiro são empresas brasileiras, confederações, patrocinadores, seja lá o que for, está no Brasil. A opção do atleta de treinar fora do país ou não, seja na Europa, Estados Unidos, Austrália, vem de alguns outros fatores que vão além do financeiro, que vão na questão de infraestrutura, na questão de competição e questão técnica. Então ele pode encontrar em determinada situação da vida desse atleta uma condição melhor nos Estados Unidos. O que eu encontrei na década de 90, quando eu fui para os Estados Unidos treinar, é bem diferente da realidade hoje. Hoje, com a abertura do mercado esporte em termos mundiais, acesso à informação, internet, as viagens, o intercâmbio que o Brasil já faz, é muito mais fácil um atleta ficar no Brasil treinando e dar os resultados, como a gente encontra muita gente, do que sair do Brasil. O Thiago Pereira é um grande exemplo. Ele foi para os Estados Unidos, nunca tinha conseguido uma medalha, voltou para o Brasil e aqui, treinando no Brasil, ele conseguiu uma medalha olímpica. Então isso é um grande fator que é interessante. A vantagem dos Estados Unidos é a questão da universidade junto com o esporte de alto rendimento. Quando você tem essas duas coisas, você acaba tendo um volume maior de atletas na faculdade, treinando nos Estados Unidos ainda em alto rendimento. E se você chega a ser um atleta profissional, depois você sai da faculdade e vai ser um atleta profissional. Agora, os atletas estão voltando para o Brasil e treinando aqui por várias questões, seja financeira, porque os patrocínios são mais próximos, você consegue fazer ações de marketing voltado para essas empresas. Infraestrutura, você não precisa de muita coisa para dar resultado em termos de treinamento, você tem uma estrutura bacana, você consegue fazer um bom trabalho. E a questão técnica, você tem um bom profissional que monta uma boa equipe, que consiga ter nutricionista, médico, uma série de coisas que vão te ajudar no resultado. Então, por que sair do Brasil? A não ser que a escola e o fator da educação esteja inserido nesse contexto. Mas melhorou muito o cenário e hoje a gente tem muitos dos atletas ficando aqui no Brasil. E as Olimpíadas? O que você achou dessa última Olimpíada, a campanha dos brasileiros? A campanha foi boa dentro da expectativa, não foi excelente, a gente podia ter algumas provas ali que ficou faltando a medalha ou que ficou muito próximo da gente entrar para as finais. O que eu gosto de medir em Olimpíada é número de final, número de semifinal, recordes brasileiros que a gente bate. Essas são referências, indicadores importantes em questões gerais. E lógico que a gente está falando de uma Olimpíada, a medalha olímpica é uma grande referência. A gente conseguiu duas com dois atletas diferentes, acho que isso foi uma grande vitória. O Thiago foi uma grande vitória para o Brasil. Medalha do César, por ser um campeão olímpico, tinha uma expectativa muito grande, tanto na própria prova dos 50, quanto do 100, que ele já tinha sido medalhista em 2008. Então ficou um pouco abaixo da nossa expectativa, apesar de ter sido celebrado como uma medalha olímpica. E outras provas que faltou um pouquinho ali, talvez de sorte, do momento ali.
o próprio Thiago no 200 medley ficando em quarto lugar, o Bruno Fratos ficando com o quarto lugar também na prova dos 50 livre. O revezamento não teve uma composição bacana, a gente acabou não tendo um resultado interessante. Então, eu acho que faltou algumas coisas acontecerem nessa Olimpíada para a gente ter um resultado melhor. Mas eu acho que acontecendo no Brasil as próximas Olimpíadas, a gente tem uma vantagem de estar nadando em casa, uma motivação extra que pode melhorar aí os resultados dessa equipe. Certeza, a gente torce para isso, né? E vocês também, já pensou ver um aluno daqui indo para as Olimpíadas? Pô, seria maravilhoso, né? Bom, o método eles têm. O Santos também já é um grande celeiro de nadadores, né? Que já destacaram, tem aí. E aí a gente fica aqui nessa torcida, na torcida do Brasil. Vou deixar o Gustavo trabalhar, que ele veio aqui para isso. Obrigada pelo bate-papo.